Vamos falar hoje um pouco sobre o visto de turista americano. Os Estados Unidos é um país que tem um abecedário de tipos de visto. Você tem o visto de turista, que é o B2, e você tem vistos que são para estudo, vistos que são para trabalho, vistos para viagens de negócios, visto para imigrantes, investidores. Então, quando você vai tirar um visto de turista, o seu propósito principal tem que ser turismo. Muitas vezes você quer fazer um programa de estudo, o seu objetivo principal é um programa de estudo, mas o seu visto que você está aplicando é o visto de turista. Se você tiver esse objetivo, o ideal é aplicar para o visto de estudante. Então eu vou pôr um link aqui do vídeo sobre o visto de estudante. Ele é um vídeo que eu fiz tem mais tempo, mas ele é um vídeo que ainda está atual. A legislação americana com relação ao visto de estudante não mudou. Então as informações que eu coloco nesse vídeo, elas estão válidas. Então vamos falar um pouquinho do visto agora de turista. Eu já vi, ao longo de mais de 20 anos trabalhando com intercâmbio cultural e viagens internacionais, eu já vi pessoas com plena capacidade financeira que não obtiveram visto de turista. E eu te falo que muitas vezes isso acontece pela própria postura na entrevista. Então, a primeira coisa, na entrevista, quando a gente chega no consulado, existe todo um aparato de segurança que ele nos deixa intimidado. A gente fala sobre o vidro, tem um vidro enorme na frente, tem um monte de procedimento, a gente se sente intimidado, acuado, não é? E às vezes a gente deixa de ter uma postura positiva, uma postura tranquila, porque a gente fica intimidado. O que eu percebi ao longo desses anos, que uma das técnicas, eu acho, do consulado para pegar se a pessoa está falando a verdade ou não, é realmente te tirar da sua zona de conforto. Então, quando eles fazem esse processo e a forma como eles lidam com o processo, é para que você, se você estiver omitindo ou mentindo, que você não sustente essa informação. Então, é importante você estar com a informação bem tranquila. Outra coisa que muita gente, às vezes, não se preocupa em fazer bem feito ou não pede um auxílio de um profissional para fazer, é quanto ao preenchimento da documentação. Eu já vi pessoas chegando no consulado, o cônsul não falar nenhuma palavra e o visto já ser negado. Por quê? Porque não preencheu de forma correta os formulários ou preencheu informações que não eram realmente aqueles que queriam ouvir nesse formulário. Então, se você quiser a ajuda de um profissional, eu sugiro que você pegue um bom profissional que vá te ajudar a preencher de forma muito correta esse documento antes da entrevista, para que você não chegue na entrevista e já tenha o seu visto já antecipadamente negado, porque o formulário não deu certo. Então, se você quiser auxílio, eu vou colocar aqui um link e para você entender que existem profissionais bons e que podem te auxiliar. Bom, preenchida a documentação, é importante que você chegue no consulado com toda a documentação de suporte para comprovar seus vínculos com o Brasil. Qual que é a filosofia que um cônsul utiliza quando ele vai analisar um visto? O cônsul pensa o seguinte, dos Estados Unidos, gente, cada país é de um jeito. O passageiro que está chegando, ele é um imigrante em potencial até que ele me prove o contrário.
Então, o cônsul já parte da premissa de que você é um imigrante e que você tem que comprovar que não é. Entende essa premissa? Então, você tem que dar para ele todos os seus vínculos, mostrando que você não é um imigrante. Não adianta você chegar lá e falar assim, não, eu não sou imigrante. Isso é palavra ao vento. Você tem que comprovar. Então, quando ele te fizer uma pergunta, na resposta, já coloque o seu vínculo. Por exemplo, você estuda aqui no Brasil. E você faz faculdade, vai nas férias para os Estados Unidos. Então a gente pergunta, para onde você vai nos Estados Unidos? Uma forma de você responder colocando o seu vínculo. Eu vou nas férias da minha faculdade, eu quero ir à Disney. Entendeu? Você, sem falar, eu tenho um vínculo e o vínculo é minha faculdade, na hora que você respondeu para o cônsul onde você quer ir, e você colocou que você está nas férias da sua faculdade, você deu a resposta de um vínculo para ele, entendeu? Então, quando ele te perguntar alguma coisa, se você conseguir colocar algum vínculo nessa resposta, é muito importante. Porque o que ele precisa saber? Vínculos financeiros. Então, se você tem capacidade financeira, se você tem uma profissão, se você tem emprego ou se você tem uma empresa. Ele quer saber vínculos afetivos, se você tem família, se você tem filhos, pai, mãe, pessoas que vão ficar aqui que te ligam ao Brasil, que te vinculam ao Brasil. Vínculos acadêmicos. Então, se você está fazendo uma pós-graduação aqui, se você está fazendo uma faculdade, você tem escola, se você está matriculado em alguma coisa, isso comprova que você não vai abandonar a sua faculdade para ficar nos Estados Unidos. Então, se você tem lá 2 anos e meio de faculdade, é um vínculo forte, não é? Então, existem determinadas faixa etária e tipo de perfil que realmente vão ter uma entrevista mais complicada. Isso justifica por quê? Porque muitas vezes uma determinada faixa etária, ela é uma faixa etária que tem muito brasileiro que imigrou para os Estados Unidos naquela idade e com aquele tipo de visto. Então, o seu visto automaticamente vai ser dificultado justamente pelo comportamento de outros brasileiros. Então, é muito importante que, se você tem uma capacidade financeira, que você demonstre. Eu gosto de dar algumas sugestões de documentos para levar. A gente já fez vários treinamentos ao longo do tempo de visto. Então, eu já fiz treinamento com cônsuls americanos, canadenses, britânicos, já fiz com o governo da Austrália, da Nova Zelândia. E muitas vezes eles convidam os profissionais da área de educação internacional, como é o meu caso, para fazer esse treinamento, porque eles não querem que os meninos que são genuínos, são alunos genuínos, que querem fazer aquele programa de estudo, estão com tudo certinho, que eles não tenham visto concedido por uma coisa que eles não deixaram, eles deixaram de apresentar. Então, os cônsuls geralmente fazem os treinamentos. Então, uma vez eu estava no Rio de Janeiro fazendo um treinamento desses e os cônsuls nos deram, eram eu e mais algumas pessoas, eles nos deram alguns documentos para avaliar. E dentro desses documentos que eles nos deram para avaliar, eles nos perguntaram se a gente achava que aquilo era verdadeiro ou falso. E eu vi que muitos documentos que eu achei que era verdadeiro eram falsos. Então, eles recebem muita falsificação. Então, muitas vezes, a gente via ali extratos falsificados, cartas que não eram verdadeiras, imposto de renda alterado. Então, é muito importante, geralmente eu sugiro para os meus orientados, quando eu oriento a pessoa para como ele deve ir para o consulado. Então, se ele trabalha numa determinada empresa, aí ele vai levar o contrato social, vai levar
o imposto de renda da empresa, vai levar uma declaração do contador. Eu vejo que esses documentos, muitos deles nesse treinamento, eles não eram verdadeiros e as pessoas levavam documentos, só apresentavam documentos falsos. Mas se você puder levar, além desses documentos, leva esses, mas você leva um cartão de visita, um folder da empresa, algum objeto, alguma coisa da empresa que o cônsul vai ver que ela realmente é sua, que é uma empresa ou que você trabalha. Às vezes ela vai ter um peso importante além dos documentos, justamente por causa de que muitos brasileiros falsificam documentos e por isso tiram visto, entende? Então, se você leva o seu documento e leva mais alguma coisa para comprovar que é genuíno, poxa, muito legal. Por exemplo, você está numa faculdade, aí você leva a declaração da faculdade, mas leve também uma prova recente, a carteirinha da biblioteca, alguma carteirinha estudantil, porque aí se ele precisar dos documentos, você vai entregar e falar assim, olha, eu tenho a declaração da faculdade, eu tenho provas que eu realizei, tenho meu histórico, tenho aqui a carteirinha da faculdade, você quer ver alguma coisa? Então você tá com aquilo ali em mãos, é muito importante. E se você, por exemplo, é de uma outra cidade, vamos supor que você seja de Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro tirar o visto. Se você pensa assim, será que eu levo tal documento? Leva, não custa, você vai levar, chegar na entrevista, ele pode te pedir para ver tudo que você levou e pode te pedir para não ver absolutamente nada, porque ele confiou em você. Confiou na sua palavra, viu o seu perfil e aí ele te deu o visto. Então, não necessariamente ele vai ver todos os documentos que você está levando. Então, é muito importante que você, na hora da entrevista, saiba que você tem que comprovar os seus vínculos com o país, que você tem que comprovar que você não é um imigrante em potencial, você tem que comprovar que genuinamente você está indo ali fazer turismo. Então vamos supor, você está aí genuinamente fazendo turismo. E aí ele te pergunta, para onde você vai? Não sei. O que você quer fazer lá? Você não sabe, você não tem planos específicos. Então, se você quer o visto de turista, perca um tempo pesquisando sobre o que você vai querer fazer quando você for viajar. Se você nunca teve um visto para o exterior e está com medo de tirar o visto, porque realmente o primeiro visto não é fácil, se você nunca viajou às vezes para fora, isso pode ser um ponto negativo. Se você muitas vezes nunca viajou para fora, quem sabe, em vez de fazer a sua primeira viagem para o exterior, para os Estados Unidos, faça para um outro país. Faça para um país que não exija visto, porque muitas vezes, se você, na sua primeira viagem, você foi para a Europa, você foi para a Inglaterra, e aí no momento que você for aplicar para o visto de turista americano, ele perguntava, você já fez alguma viagem internacional? Sim. Muitas vezes, se você já viajou para fora do Brasil, seja na América Latina, isso já contribui para um outro visto, porque ele mostra que você é um turista, porque você já fez turismo em outros lugares. Às vezes, se você vai para os Estados Unidos numa primeira viagem, realmente você tem que ir muito bem preparado, porque você tem que ter capacidade financeira, vínculos profissionais, vínculos, né, de realmente de turismo mesmo. Você tem que comprovar que você é um turista. Se você nunca fez viagens, nem aqui dentro do Brasil, nem viagens para o exterior, você já tem 30 anos e nunca viajou para lugar nenhum, sua primeira viagem é os Estados Unidos, o cônsul pode não querer te dar o visto, porque ele entende que talvez o seu propósito lá não seja realmente de turismo. Infelizmente, eles fazem essa linha de corte realmente muito firme, porque tem muito brasileiro que migrou para os Estados Unidos por uma via não correta, que é utilizou o visto de turista como uma via
para fazer a imigração, sendo que tem processos aí que você pode fazer um estudo e trabalho fora, você pode fazer algum processo completamente legal para determinados países que aceitam imigrantes, por exemplo, Canadá, Austrália, que são países que precisam de mão de obra, e então você às vezes vai sofrer aí nos Estados Unidos. Então, eu nunca aconselho a pessoa a perder o seu direito de ir e vir. A melhor coisa que você possa fazer é, se você vai tirar o visto de turista, que você seja realmente um turista genuíno. Se você por algum motivo não está satisfeito aqui no Brasil e quer ter uma profissão fora, quer mudar do Brasil e trabalhar em outro país, existem países que aceitam a mão de obra brasileira, que precisam da mão de obra brasileira e que você vai com visto correto. E então você não perde o seu direito de ir e vir. Isso é muito bom porque você está com a plena capacidade dos seus direitos. E muita gente também que vai para os Estados Unidos, às vezes, para ter uma segunda vida, mas perde o direito de voltar ou ir, é muito ruim, ele está sempre numa situação difícil. Então, a minha sugestão sempre é: faça o visto correto para o propósito correto. Se você fizer isso, sempre a sua chance de ter o visto concedido é 100%. Com relação aos procedimentos, tirou o visto, ok. O visto é garantia de entrada? Não, o visto não é garantia de entrada, é expectativa de direito de entrada. Então, quando você chegar na imigração, você tem que apresentar outras coisas. Você tem que apresentar um endereço de onde você está indo. Agora, com a pandemia, tem uma série de requisitos de saúde. Então, é importantíssimo, assim que você se organizar para viajar, você ter a passagem, mas tudo certinho quanto aos requisitos de estadia, um seguro-saúde é importantíssimo, de preferência algum que cubra o Covid. Enfim, quando você viaja com tudo certinho, a sua viagem é sempre prazerosa e vai dar sempre certo. Se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de assunto e quer que eu traga mais desse tipo de vídeo aqui para o canal, me dê um joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário para que eu possa trazer mais vídeos dessa natureza aqui para o canal. Beijo e boa viagem!